Salve, salve, alunos! Chegamos agora para fazer aquela revisão de 5 minutos, tá bom? E aí logo nós teremos aquela atividade, tá bom? Joga na tela. Olha lá, o que o nosso mascote já está falando? Oba, revisão! Pois é, então vamos lá para a revisão. Veja que o avanço das ideologias autoritárias, isso foi falado durante a nossa aula, né? Deixa eu verificar se o meu lápis está calibrado. Opa, tá sim. Então, nós vimos na nossa aula a crise das democracias liberais e o surgimento, a chegada, a ascensão do regime totalitário em alguns países europeus. Não foram todos, tá bom? Esses regimes totalitários acabam tendo aí como adjetivos, né? O Estado forte e a submissão do indivíduo, do povo, da sociedade, do cidadão, do elemento, enfim, submissão. Assim como também o antidemocrático e passa também a ser autoritário. O autoritarismo está latente aí. Característica do totalitarismo, aí eu tenho aqui, claro, partido único, vocês estão percebendo, a ideologia oficial, aí eu tenho também o Estado policial e a propaganda estatal. Tudo bem? Na sequência, eu continuo. O intervencionismo econômico, aí eu tenho a direção e controle geral da economia pelo Estado. Veja assim, ó, controle da economia pelo Estado. Claro, depois da crise de 29, que era uma economia liberal, agora o Estado tem esse total controle. Fechou? A situação explosiva vai acontecer, claro que durante a década de 20, vai haver a ascensão ao poder do regime totalitário pela Europa. Falei agora há pouco, muitos países europeus foram afetados pela recessão estadunidense, aquela crise de 1929, que nós já vimos na aula anterior. A tensão e os conflitos sociais tornaram-se cada vez mais profundos. Ou seja, pensava que ia melhorar, estava piorando cada vez mais, né? E aí, destaque principal para o fascismo na Itália, como vocês viram comigo, perfeito? Após, então, a Primeira Guerra Mundial, o governo italiano teve que enfrentar o saldo doloroso do conflito. Eu já falei também para vocês que a Itália entrou numa guerra de graça, lutou e perdeu muitos companheiros. Tanto é que os italianos vão chamar essa guerra de guerra mutilada. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, ela vai lutar com grupos opostos, tá certo? Bom, na primeira fase do surgimento do fascismo na Itália, que vai de 22 até 24, claro, houve a organização dessas milícias, que, na verdade, não passava de tropas fascistas, certo? Já a segunda fase, senhores, do fascismo, de 25 a 39, aí já passa a ser caracterizado pela implantação da ditadura fascista no território italiano. Feito isso, claro, aí não teve outra. É partir para cima, porque o fascismo já estava instalado no território italiano. E o grande personagem dessa nossa história está aqui, o grande Duce, o grande líder italiano, que é Benito Mussolini. Bom, claro que agora o nosso mascote está pedindo para vocês aí fazer atividade. Por quê? Porque daqui a pouco eu retorno para fazer a correção. Tchau, tchau. Salve, salve, alunos! Vamos lá para a correção? Ok, então preste bem atenção. Não precisa correr, fique tranquilo, responda com tranquilidade, tá? Nada de correr contra o tempo, tá certo? Vamos lá. Na questão número 1, o que vem trazendo aí? Bom, diz o seguinte: qual das alternativas abaixo apresenta a definição correta para o termo fascismo? Aí eu tenho como alternativa
A letra A letra B, a C, a D e a E. Professor, o que diz a letra A? Ela diz o seguinte: bom, sistema político que vigorou na Itália e Alemanha no final do século XIX, cuja principal característica era a valorização da democracia. Te pergunto, será? Letra B. Sistema político e econômico que prevaleceu em toda a Europa no começo do século XX, cuja principal característica era a defesa dos direitos sociais. Será? Letra C. Sistema político que prevaleceu na Itália e Portugal no começo do século XX, cuja principal característica era a defesa do fim do capitalismo. Observe, senhores, que a letra B traz aqui, como característica a defesa dos direitos sociais. A letra C, característica era a defesa do fim do capitalismo. E a letra D, sistema político, econômico e social que ganhou força na Europa entre as décadas de 20 e 40, cuja principal características, olha aí, era o nacionalismo, totalitarismo e o militarismo. Essas são as palavras-chave que a gente acaba identificando em cada resposta, onde você vai chegar, de fato, na resposta correta. Vejam, letra E, sistema econômico e social que ganhou força com a luta do proletariado nos direitos trabalhistas democráticos. E agora? Observe lá em cima que na letra A, olha aí, a principal característica é a valorização da democracia. Bom, aí 4 questões falam sobre as características. Apenas a letra E, que não tem nenhuma característica. Mas e aí? Quando você estudou, quando você prestou atenção na aula, que você fez anotações, você vai saber muito bem qual seria essa resposta. Vamos lá então? Já sabe? Vamos lá. Resposta correta dessa questão é a letra A. Olha aí, meu garoto. Letra D. Qual das alternativas abaixo apresenta a definição correta para o termo fascismo? Aí vem dizendo aqui, sistema político, econômico e social que ganhou força na Europa entre as décadas de 20 e 40, cujas principais características eram o nacionalismo, o totalitarismo e o militarismo. Fechou? Aluno, não vai esquecer mais? Ótimo! Então, podemos partir para a próxima questão. Olha lá. A próxima vem dizendo o seguinte: qual era o objetivo dos governos fascistas ao usar a censura? Novamente, como resposta, eu tenho a letra A, B, C, D e E. O que diz a letra A? Bom, garantir que a verdade chegasse ao povo sem distorções. Letra B, coibir qualquer tipo de crítica aos seus governos, facilitando, assim, a manipulação da opinião pública. Viu? Letra C, conquistar o apoio dos meios de comunicação da época, como jornais, rádio e revistas. Letra D, mostrar para o povo que o governo era favorável à liberdade de expressão. Olha aí. E, por último, a letra E, nós temos aí, democratizar o acesso às informações institucionais para melhor esclarecimento da população. Meus queridos, eu tenho essas alternativas, vocês viram aí. É aquela coisa, quem acompanha a aula, quem faz as anotações, vai saber responder de olhos fechados. Não, sem sombra de dúvida. Está perguntando qual o objetivo dos governos fascistas ao usar a censura. E aí? Já sabe? Claro, senhores. Quando você utiliza a censura, o teu objetivo é o quê? É isso daí, coibir, evitar qualquer tipo de crítica aos seus governos. Claro, para isso,
você também vai facilitar a manipulação da opinião pública. Naquela época já existiam as fake news. Garoto. E aí, de repente, alguém dá uma notícia e o governo dá outra, e aí desencontra essas notícias. Vocês puderam ver, logo no início da Covid no mundo, e especificamente no Brasil, o Ministério da Saúde acabava dando algumas informações, mas aí depois o governo acabou não mais dando essas informações e por trás se juntou algumas entidades, instituições que começaram então a buscar esses números que estavam acontecendo. Bom, não é o número oficial, mas acabou sendo oficial, porque o governo que deveria passar essas informações acabou então se omitindo. E isso daí, senhores, é uma forma de você manipular o quê? A opinião pública. Sabiam disso? Pois é. Então, assim, se eu tenho um órgão oficial que deveria dar informação, simplesmente não vou dar. E aí, como é que fica? Tá bom? Por isso que o objetivo dos governos fascistas ao usar a censura era esse daqui, ó. E olha só, aluno, o que tem de manipulação hoje, em todo sentido, com o advento da internet, vem para mim, com a chegada da internet, hoje nós vivemos num mundo totalmente informatizado. Então, já não dá para acreditar qual notícia é verdadeira ou falsa. Porque todo tipo de coisa que presta e que não presta acaba chegando no teu celular, você acaba tendo esses acessos. E aí? Bom, o conselho que eu te dou, vá conferir essas informações. Porque tem gente que vive ali só para transmitir essas informações erradas e isso acaba prejudicando também. Tá certo? Então, essas manipulações que já aconteciam na década de 20, 30 e 40 do século 20, hoje estão muito mais intensificadas. E acaba, então, fazendo uma confusão na mente das pessoas. Então, quem não tem opinião própria, acaba se deixando levar, acreditando. Agora, pessoas que são mais entendidas, mais vividas, não acreditam e também vão buscar a verdade. Tá bom? Isso fica como dica para você, que mesmo falando no Estado fascista, acabou abordando essa ideia de manipulação. Podemos partir para a próxima? A próxima questão diz... Opa! Agora vamos para a hora do Enem. Ih, rapaz, quando esse cara chega é porque nós temos questões bombásticas. Não é não, Sâmio? Olha aí. Olha o Sâmio só participando. Como é que é? O Sâmio mesmo? Como é que é o Sâmio? Eu acho que ele está passando base do rosto dele. É isso mesmo, Sâmio? Como é que é, Sâmio? Olha aí. É base, estou falando? É base. Vamos lá. Se liga no Enem. Traz essa... Estou falando, bicho. E Sâmio, tu que está aí só mexendo com as mãos, lê para nós então aí, ó. Vamos lá. Dá para mexer não? Olha só, olha o tamanho da pergunta. Vamos lá, tem que ler, né? Leia este trecho. Camisas negras de Milão, camaradas operários. Há 5 anos, as colunas de um templo que parecia desafiar os séculos desabaram. O que havia debaixo dessas ruínas? O fim de um período da história contemporânea. O fim da economia liberal e capitalista. Diante deste declínio, constatado e irrevogável, 2 soluções apareceram. A primeira seria estatizar toda a economia da nação. Afastamos-la, pois não queremos multiplicar por 10 o número dos funcionários do Estado. Outra impõe-se pela lógica. É o corporativismo englobando os elementos produtores da nação. E quando digo produtores, não me refiro somente aos industriais, mas também aos operários. O fascismo estabeleceu a igualdade de todos diante do trabalho. A diferença existe somente na escala das diversas responsabilidades. O Estado deve resolver o problema da repartição de maneira que não mais seja visto o fato paradoxal e cruel da miséria no meio da opulência.
Aluno, olha de quem são essas palavras. Está contida no discurso de Mussolini, Benito Mussolini, que dirigiu essas palavras aos operários milaneses, no dia 7 de outubro de 1934. Você encontra esse material no artigo, na produção de Cátia Matoso, de Queiroz. Textos e documentos para os estudos da história contemporânea. Aí faz um recorte de 1789 a 1963. São Paulo, o USPTEC, EDUSP, que é a produtora, a editora da USP, em 1977 foi publicado isso. Observe que é só um texto, é só um texto. Vamos para a pergunta. Olha lá. A partir dessa leitura, e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto. Pronto. Está pedindo o contrário. É incorreto afirmar que o fascismo italiano era anticapitalista e se propunha instalar uma nova ordem social coletivista, sem classe. Letra B, fazia uma defesa veemente do trabalho, destacando-o como elemento unificador das forças sociais. Letra C, propõe aí, na verdade, a união do capital e do trabalho, mediada pelo Estado e baseada no corporativismo. Letra D, se considerava criador de um tempo e de um homem novos, num que rivalizava com o discurso socialista. E por último, a letra E, era impulsionado por uma vontade de cunho nacionalista, dirigida contra o liberalismo e o socialismo. Cara, é uma questão que você tem que saber mesmo. Se você for meia em tudo, já era. Essa questão aí tu passa despercebida. Mas observe, aluno, que 4 questões estão corretas. Uma está errada. Perfeito? Podemos partir para a questão? Então vamos lá. Questão correta é a letra A. Parabéns, muito bem. Era anticapitalista e se propunha instalar uma nova ordem social coletivista, sem classe. Bem para mim, aluno, como que isso poderia acontecer? Como? Impossível. Alguém deveria liderar. Próxima questão. Mussolini tornou-se chefe supremo do Estado, sendo conhecido como Duce, em italiano, aquele que dirige. Quais algumas das criações e características de seu governo no campo jurídico, econômico e educacional? Já sabe? Então vamos lá. Aluno, isso aí para você buscar as informações, quais as criações e características de seu governo, o governo de Mussolini, dentro do campo jurídico, econômico e educacional. São 3 áreas. E aí? Jurídico, econômico e educacional. Está se pedindo as criações e também características. Vamos lá para a resposta? Vamos lá. Então, vejam só. Ele criou os tribunais especiais, a pena de morte, a intervenção do Estado na economia e na relação do trabalho, Carta do Lavoro, que é o Carta do Trabalho, em 1927, e também lemas pedagógicos como crer, obedecer e combater. E aí? Morou? Vem para mim. Ok, aluno, essa foi a nossa aula e não deu outra. Eu te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau.